Eu sei que eu não tô na idade de vacinar, nem tenho comorbidade, mas será que se não tem aí, moço, como dar um jeitinho pra mim, não? Oi, meu bem, tudo bem? A sociedade brasileira, a nossa cultura, nós nos vendemos como uma sociedade muito cordial, uma sociedade que é bacaninha, que recebe bem os turistas, que trata todo mundo bem, que tem direitos iguais que estão lá escritos na Constituição, que a gente tem direitos iguais, ninguém, né? Não tem apartheid, não tem bairro segregado racialmente, em teoria. E uma sociedade que é muito assim bacana, acolhedora, aquela coisa, né, do brasileiro de acolher, de receber bem, tudo mais. Então a gente se vende para nós mesmos como uma sociedade muito cordial. No entanto, as nossas relações, mesmo relações que não são pessoais, por exemplo, relações de trabalho, elas se mostram muito pessoalizadas porque, mesmo nas relações de trabalho, existem alguns valores que entram ali em jogo que são muito importantes pra gente, como a consideração, a intimidade, o favor, que é bem uma coisa do jeitinho, o respeito que você tem que ter por aquela pessoa, que é bem parecido com a ideia de consideração, inclusive, aquela pessoa que você conhece, né? Uma série de apreciações éticas ali que são importantes pra gente, que são generalizantes, mas por um outro lado, elas marcam ainda assim uma hierarquização contínua e múltipla em todas as posições do sistema. Nós encontramos, mesmo dentro da relação entre superior e inferior, a ideia de consideração como um valor fundamental. Isso acontece porque a gente pessoaliza as nossas relações. Como tudo é muito familiar, muito pessoal, muito próximo, a ideia de consideração é importante porque deixar de fazer algo pelo outro ou fazer certas atitudes pode ser considerado uma falta de consideração para aquela pessoa que, né, poxa, te considero tanto e você faz isso comigo. A gente tem muitas expressões, né, para falar sobre esse valor da consideração na nossa cultura. O que significa isso? Significa que na nossa sociedade a gente tem duas éticas diferentes convivendo. Essas duas éticas que o Roberto da Mata vai chamar de um paradoxo da sociedade brasileira é a ideia de que existe uma sociedade dentro do Brasil, né, em que tudo é universal, o domínio das relações impessoais, né, que está ali regulado pelas leis, pelas regras dos lugares e tudo mais, e que é aplicável a todo mundo. Mas a gente também tem o domínio do pessoal, em que esses valores que eu falei de consideração, respeito, vão aparecer para tornar as coisas particulares e hierarquizadas. Numa sociedade voltada para tudo que é universal e cordial, nós descobrimos o particular e o hierarquizado. Então, quando a gente se utiliza do jeitinho, o que está acontecendo é um processo que é cordial, né, que é baseado nesses valores que eu falei, de intimidade, de favor, de consideração, de eu te conheço, você me conhece, vamos nos ajudar, para burlar leis e regras que sem esses contatos você não teria como burlar. Roberto da Mata, no seu livro Carnavais Malandros e Heróis, explica que isso acontece por causa de uma oposição que existe entre a noção de pessoa, que tem esses contatos e essa rede de representação dentro do universo da ordem e da autoridade, em oposição ao anônimo, ao indivíduo que está ali, que é mais um e que a ele está sendo colocada a lei, as regras. Se você não tem contato, se você não tem um QI em quem indica, você enfrenta a burocracia da sociedade. Mas se você tem um contatinho, se você tem uma pessoa ali que você conhece, um conhecido, para fazer essa ponte, você pula essa lei, essas regras, e você passa por cima disso para conseguir uma vantagem.
em cima daquele outro que não conhece ninguém, que é um anônimo, que é só um indivíduo mais um na massa. Roberto da Mata vai explicar que a noção de pessoa pode ser caracterizada como uma vertente coletiva da individualidade. É como se fosse uma máscara que você coloca em cima do indivíduo ou da entidade individualizada para transformá-la em ser social. E aí ela vai receber, né, as vantagens de estar em sociedade e de conhecer outras pessoas que possam estabelecer essas pontes entre ela e o seu objetivo, para que ela não precise passar por toda a burocracia que a massa individualizada precisa passar. Exemplo prático disso, você tem uma conta para pagar no banco, quem nunca, né? E aí você tem um conhecido que trabalha como caixa no banco. Ao invés de enfrentar toda aquela fila ao que os indivíduos que estão na massa precisam se sujeitar, a pessoa, então você vê que é um status que muda de uma situação para outra com a mesma criatura. Ela simplesmente já mandou um WhatsApp pro amigo dela que é caixa do banco, ela só vai deixar o dinheiro e o boleto lá com ele e não vai enfrentar aquela fila. A fila é a lei, são as regras que estão regulando a sociedade para todo mundo. Mas o fato de eu conhecer o caixa faz com que eu deixe de ser um indivíduo que está na massa, me torne esse ser social, essa pessoa que tem um contato que permite com que eu burle essa lei, essa regra de enfrentar a fila para conseguir vantagens, que é não enfrentar a fila para pagar o boleto. É muito triste a vida de um gato sendo importunado. Cuidado, eu sou selvagem. Meu nome é Rony Gato. Se você quer ver Bruxa e eu como apresentadores oficiais desse canal, deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações.